Você se considera uma pessoa inteligente? Agora, a inteligência tem várias vertentes. E a sua inteligência emocional? Em tempos de pandemia, a gente observa os relacionamentos se desgastando. Aliás, durante esse período, tivemos um alto índice de divórcio, violência dentro de casa, depressão, suicídio. Como colocar a inteligência emocional em prática? Do meu ponto de vista, uma inteligência ainda mais importante do que aquela que trata-se apenas do QI. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio hoje, diretamente de Campinas, ele, o fundador do Instituto IN, um dos fundadores, José Carlos Boito. Seja bem-vindo, muito obrigada. Obrigado a você. Aliás, deixa aqui falar o currículo que é extenso. Master Coach, Master em PNL, analista comportamental, palestrante e por aí vai. É um prazer tê-lo aqui, como eu disse, diretamente de Campinas. Veio para Araraquara para nos conceder essa entrevista. Muito obrigada. Agora, abrir esse nosso bate-papo falando de inteligência emocional. Para quem não ouviu falar muito nesse termo, o que é inteligência emocional, José? Vamos lá, primeiro o prazer é todo meu de estar aqui em Araraquara hoje. Inteligência emocional, ela começa já há muito tempo com Daniel Goleman, que foi um dos, hoje podemos dizer uma autoridade, não só no Brasil, a nível mundial. Ele escreve um livro sobre inteligência emocional e aí começa a se propagar. Se pegar no senso comum o que é inteligência emocional, as pessoas iriam falar assim, controle emocional. Mas segundo Daniel Goleman, é 1/16avos, é só a pontinha ali a parte de equilíbrio emocional. É muito mais profundo. Mas vamos dividir em dois pilares, em aprender a se relacionar consigo mesmo e aprender a se relacionar com o outro. Então, em tempos de pandemia, o que a gente viveu, as pessoas tiveram que ficar dentro de casa, trabalhar em casa, conviver mais com a família, como você falou, aumentou o índice de violência doméstica, o não saber se relacionar com o outro, acabou causando problemas muito graves no dia de hoje. Então, você saber se relacionar com você e com o outro, no dia de hoje é fundamental. As empresas, a maioria das empresas, elas contratam pelo QI, mas elas demitem pelo QE, pela falta de inteligência emocional. Porque a pessoa ela entra, porque ela é inteligente, porque ela estudou, porque ela desenvolveu e perde o emprego por não saber lidar com as suas emoções, por não ser gestor das suas emoções. Então, a inteligência emocional no dia de hoje é fundamental. As pessoas precisam estudar, precisam entender o que é inteligência emocional para começar a entender um pouquinho de como é o seu funcionamento, como que ela lida com ela mesma. Exatamente. Tem até uma pesquisa de Harvard que fala que 85% dos nossos resultados, ele está diretamente ligado ao nosso comportamento e só 15% ao nosso conhecimento. Então a gente vai lá, investe, o que é muito importante, porque o comportamento atrelado ao conhecimento te leva para o topo do mundo. Exatamente. Agora, se você só tem o conhecimento, não tem o comportamento, o autocontrole, a inteligência emocional, de pouco vale. Então as pessoas vão lá, fazem faculdade, pós-graduação, investem só no conhecimento e esquecem dessa outra vertente da inteligência, que é a inteligência emocional, que é o comportamento, é como você vai lidar com as situações do dia a dia que vai te colocar na posição que você está hoje, né? Exatamente. Porque vamos associar os dois, ninguém segura, porque a pessoa estudou, tem informações, ela chega dentro de uma empresa e ela não sabe lidar, não sabe tratar o outro, é uma pessoa às vezes, talvez prepotente, arrogante, impulsiva, acaba perdendo grandes oportunidades. Ou chega no topo e não consegue se manter lá. Ela até vai chegar, mas não vai ter habilidade, não vai ter inteligência emocional para continuar lá. Então e hoje tem muitos treinamentos, assim, tem facilidade para você entender. Basta você buscar, você querer, né? E o processo para mim, inteligência emocional inicia tudo no processo de autoconhecimento. Você conhecer as suas limitações e também o que você tem de bom e valorizar essa parte boa que você tem. Aprimorar, melhorar.
e tentar transformar e ressignificar aquilo que a gente tem de ruim, né? Exatamente, exato, porque as pessoas de sucesso, elas têm consciência do que elas precisam melhorar. Então a diferença aí da pessoa com inteligência emocional é essa, porque ela não acha que está tudo certo, que está tudo bom e que da maneira que ela está já está bom. Não, ela sempre está procurando melhorar e valoriza muito também as suas qualidades, porque assim nos treinamentos, quando a gente realiza, ou até mesmo nos atendimentos individuais, eu pergunto para as pessoas, me fala 5 qualidades. E as pessoas têm dificuldade de enxergar o que elas têm de bom. Então você... Se pedir 5 defeitos, fala no A, fala até 6. Exatamente, é assim que funciona. Então, o ser humano ele tem essa tendência de olhar para o negativo. Então, você também valorizar o seu lado positivo, o que você tem de qualidades, também é ser inteligente emocional. Na verdade, é conhecer o que você precisa melhorar e manter o que você já tem de bom. Está se identificando com esse bate-papo? Como que você vem trabalhando a sua evolução, o seu aprimoramento das habilidades e atitudes? Agora, me fala um pouco mais do Instituto WIN, lá em Campinas. Você é um dos fundadores desse instituto. O que é? O que o Instituto faz? Exatamente. O Instituto WIN, ele nasce em Campinas, foi criado em Campinas, mas hoje nós atuamos em várias cidades do Brasil. Inclusive, temos treinamentos na cidade de Araraquara. Coisa boa. Isso. Nós temos, assim, diversos treinamentos. Entre eles, eu vou tentar dividir aqui, nós temos um seminário de inteligência emocional, que se chama Imersão Águia. São 2 dias. Então, seminário de inteligência emocional. Depois nós temos um Leader Training, se chama Shocking. São dinâmicas de alto impacto, a pessoa passa, já são 3 dias, é um final de semana onde vamos colocar um pouquinho mais intenso. E depois nós temos formações, eu tenho formações de coach, eu tenho formações de programação neurolinguística e também temos atendimentos a empresas. Então nós temos palestras, nós realizamos convenções em algumas empresas de acordo com a necessidade da empresa. E também tenho psicólogos organizacionais que eles fazem o atendimento direto na empresa. Aí é um trabalho um pouquinho mais a longo prazo, que pode durar 60, 90 até 6 meses, de acordo com a necessidade de cada empresa. Então é uma equipe grande, muito envolvida, muito amor, muito carinho, muita dedicação e hoje a gente assim, eu sou muito feliz em fazer parte desse time. Agora, quando nós falamos desses treinamentos, muitas pessoas falam, mas eu não tenho cargo de liderança, eu não preciso fazer esse treinamento. Já escutei bastante isso. Agora, é importante as pessoas saberem que todo mundo, seja qual for a sua função, mesmo se você trabalha em casa, ali cuidando dos filhos, porque lidar com os filhos é também trabalhar a liderança, né? É para todo mundo esse tipo de treinamento ou somente mesmo para quem tem cargo de liderança? Imagina, sem dúvidas é para qualquer pessoa que queira se melhorar como ser humano. Eu vou falar da imersão, né, que é o seminário de inteligência emocional. É um processo transformacional. Eu falo assim, quando eu vou fazer palestras em empresas que nós falamos do treinamento, eles falam, mas é para a equipe, é para o líder? Eu falo, não, é para qualquer pessoa que queira se melhorar. Se você tem uma pessoa, se ela se torna um ser humano melhor, com certeza ela vai ser um profissional melhor. Quantos pais, quantas mães, quantos até filhos que não conseguem se relacionar hoje dentro de casa, não tem comunicação. Então você vai aprender melhor a sua comunicação, entender, escutar. Na verdade, eu falo assim, é um convite à transformação. Você vem para um final de semana onde você vai mudar a sua forma de pensar. Então, e você para de assistir o seu filme da vida e você vai fazer parte. Você assume ali a liderança, fala, opa, é comigo. Você aprende que se você quer alguma mudança, vai começar por você. Exatamente. Todas as mudanças. Nada daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. Você que tem que ter a condução da tua vida, não é? Exatamente. E a imersão águia, a história da águia tem a história que ela passa por um processo de transformação num determinado tempo da vida dela, que ela tem que tomar uma decisão. Ou ela muda ou ela morre. O bico dela, ela já não consegue se alimentar, as unhas faz com que ela não consiga mais pegar suas presas e as penas são muito pesadas. E nós, seres humanos, também precisamos desse processo de transformação. Chega um momento que nós temos que tomar a decisão. Ou a gente vai ficar morrendo num processo depressivo, né? Pode ser uma doença. Quantas pessoas estão sem comer, doentes dentro de casa, principalmente agora, em meio à pandemia, que subiu ainda mais os índices de depressão. O Brasil já era número 1 e agora ainda subiu ainda mais.
Então as pessoas precisam desse processo de transformação como a águia. Então o nome Imersão Águia é por isso, porque é um convite à transformação, onde você vai identificar o que está te pesando, quais as penas que está fazendo com que você não consiga progredir, que você não consiga voar como a águia. Então a gente fala assim, venha para o mundo do extraordinário, venha para o novo. Por quê? Porque você está acostumado, você está no efeito manada. De acordo com o que vem te apresentando, você vai indo. E talvez... Só reage, não age, né? Exato, não tem ação. Então as pessoas, desde criança, vão escutando, vão vendo situações e segue a vida daquele jeito. Como você falou da música, deixa a vida me levar. E a imersão é um convite para esse processo de olha para a sua vida e assume o papel. Sabe, o que é que está impedindo você de crescer? De você ser um pai melhor, um filho melhor, um empresário. Talvez quantas pessoas trabalham em empresas frustradas, sabe, querendo, não era aquilo que eu queria. Então esse final de semana realmente é um convite para você vir refletir, olhar para a sua vida e entender o que você precisa mudar. Então a gente fala assim, realmente mudar o mindset, mudar a forma de pensar. Que maravilha! Nós temos um depoimento aqui, né? Temos. Inclusive, hoje, né, quem vem dar o depoimento, ele é Master Trainer do Instituto e que já passou por um processo de imersão. Então, assim, eu falo assim, é melhor a pessoa que passou falar o que ela vivenciou, como foi para a vida dela e quais as transformações que teve na vida dela. Acho que isso é fundamental. Peterson Gonçalves, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje também. Eu que agradeço. Você que é de Araraquara. Exatamente. Eu sou daqui e passei por um processo, né? Pela imersão, que foi um processo de transformação, no qual eu aprendi a me conhecer, saber quem de fato eu sou. Até então, o ano passado, eu trabalhava numa grande loja aqui do varejo como vendedor. E hoje, final de 2020, sou Master Trainer do Instituto Win. Foi o que o José disse, né? Você tomou rédea da tua vida, começou a atuar e escrever a sua história. Exatamente. A grande maioria das pessoas, elas acabam não conhecendo a si próprias. E quando você se conhece, sabe do seu potencial, do dom e do talento que você tem, você potencializa, né, resultados que você não tem, porque você não enxerga as dificuldades que você tem. Muito bem. E me fala um pouco mais assim, quais foram os principais pontos que você transformou na sua vida depois que você passou por esse seminário? O primeiro ponto que eu vejo que a mudança realmente aconteceu foi quando eu me conheci. Ali eu entendi de fato todo o meu potencial e como eu poderia de fato colocar resultados e fazer com que aquilo se tornasse realidade. Todo aquele pensamento de ter uma vida melhor, né, que antes era aquele querer e não colocar em prática, ali através da transformação do Seminário de Inteligência Emocional eu aprendi isso. Porque a gente sonha muito, mas não coloca ação, né? E aí fica só no sonho, não realiza nada. E é muito mais saboroso poder realizar. Exatamente. Agora, esse seminário que o Peterson passou, ele vai acontecer em Araraquara. Na época você teve que sair da cidade, né? Exatamente. Eu tive que buscar esse treinamento, esse seminário fora, e agora tem a oportunidade aqui em Araraquara. Que maravilha! Quem estiver aí nos assistindo, os nossos telespectadores, como eles fazem para participarem? Eles podem nos procurar pelo Instagram, nós temos a página também do Facebook e pelo nosso site. Então pode comprar, pode nos procurar. O Peterson aqui da cidade também pode estar recebendo as pessoas, pode estar conversando. Essa vez é limitado devido à pandemia, então são pouquíssimas vagas. Então se não fez a inscrição ainda, corre e faz. Vai acontecer dia 12 e 13 de dezembro aqui em Araraquara. Nós temos um pouquinho antes, 28 e 29 de novembro na cidade de Campinas, mas vocês que são aqui de Araraquara, tem que aproveitar, porque falta um mês, né? Um mês e pouquinho, então são poucas vagas. Corre e faz sua inscrição. Exatamente, são vagas limitadas e outra coisa também importante falar, o investimento é simbólico, perto de toda a estrutura, de toda a transformação, de todo o conhecimento, é um investimento simbólico. A gente não pode falar, até por sermos aqui uma TV educativa, não podemos falar o preço, porque seria algo muito atrativo. Eu tenho certeza que você já ia pegar, já ia entrar em contato agora. Mas faça isso, tá? Porque é um valor simbólico e vale muito a pena para você passar 2 dias
de transformação? Pode família, pode pessoas da mesma família participarem? Não só pode, como que acho que assim, é sensacional quando tem, né, o marido, a esposa, os dois lá falando a mesma língua e saem de lá falando a mesma língua, né? Porque hoje o que acontece, nós falamos da falta de inteligência emocional, essa parte de comunicação, as pessoas não têm lá, vão aprender a se respeitar o tempo do outro, a visão do outro. Então, assim, não só a família. Eu até dou uma dica aqui para vocês de Araraquara, você que tem uma empresa, que tem seus funcionários, se você quer um profissional melhor, se você quer área de vendas, quer um vendedor melhor, você quer um líder melhor, manda para lá, porque não vai transformar o profissional, mas vai transformar o ser humano. E um ser humano transformado, ele é bom em qualquer área, seja na área pessoal, seja na área profissional. Então, assim, lá em Campinas, muitas empresas levam a empresa inteira. Falam, vou levar todos os meus funcionários. E tem resultado. As pessoas que saem de lá querendo algo melhor. Elas não só querem para elas, como elas querem levar para a próxima. Quem não foi, às vezes, vai só o marido. E aí ele fala assim, na próxima vai a mulher, vai os filhos, então assim, o pai, a sogra, né? Todo mundo da família sempre está levando. Na primeira vez que nós conversamos, você me contou um case que talvez seja bem interessante você colocar aqui agora. Lá em Campinas, uma participante que foi levada pelo marido e no dia seguinte voltou dirigindo. Só que um detalhe, ela tinha aversão, pavor à direção. Fala um pouquinho melhor dessa história. Exatamente, porque nós usamos ferramentas de coach, de PNL, de programação neurolinguística, tem neurociência, psicologia, e lá as coisas realmente acontecem. Esse não foi só um caso, na última imersão foram 3 mulheres, mas essa como eu conheço assim, alguns parentes dela, o tio dela, ele me confidencializou isso, né? Ele falou, olha, aconteceu isso, e depois ela me contou também. Mas ela veio no sábado, a imersão ela acontece de sábado e de domingo. E no sábado ela veio assim com aquela desconfiança, eu vou lá, mas não vou no domingo. Eu vou só no sábado, porque eu não sei como é que eu vou lá para conhecer. E ela convidou algumas amigas, e elas vieram de uma cidade vizinha, lá de Campinas, elas vieram em 3 alunas. E o marido veio, como ela não dirigia, o marido veio dirigindo. Ok, só que elas gostaram tanto, aconteceu tantas coisas no sábado, que ela falou, não, a gente quer ir no domingo. Porém, o marido dela já tinha marcado o compromisso, como ela falou que não iria na imersão no domingo. E aí, o que aconteceu no sábado? As dinâmicas, a mudança da forma dela pensar, dela acreditar, dela entender que ela podia, que ela conseguia, que aquilo ali estava dentro dela e colocar em ação, ela veio dirigindo. Ela falou, não precisa, eu vou. E assim, foi sensacional, porque se falar assim, nós trabalhamos especificamente esse problema da pessoa ter um trauma, algo que não vai dirigir. Não. As pessoas lá, elas foram se identificando com os problemas, com o que estava travando a vida delas, e elas foram achando as respostas. Então, eu falo assim, a palavra de um final de semana, de um treinamento como esse, é permissão. A pessoa precisa ir para lá e se permitir a participar mesmo, a vivenciar, a entrar no processo de imersão, que é esse o convite. E aí vai acontecer. Se você falou assim, a palavra ação é fundamental. Porque de nada adianta. Vem para Araraquara, vai para Campinas, vai para outros estados. Exato, porque eu falo assim, nas minhas lives, nos processos de mentoria, eu falo, de nada adianta eu te falar, se você não sair daqui e realmente colocar em ação. Porque para mim só vai fazer sentido para o Peterson, né, para todos os treinadores, se a pessoa colocar em prática e se houver uma mudança na vida dela, se houver uma transformação, como aconteceu na vida do Peterson. É que houve essa transformação. Sai de vendedor, né, de uma rede e ótimo, poderia continuar como vendedor, só com vendedor de excelência, com resultados, e ele resolve seguir a carreira dele, acredita no sonho, traça metas, objetivos, tem clareza do que quer. Então ele vai para um processo de imersão e descobre o seu verdadeiro propósito. Maravilha! Eu conversei aqui com esses 2 grandes homens, o José Carlos Boito também, Peterson Gonçalves. Lembrando, um fim de semana de imersão, transformação no Gran Morada do Sol. Entre em contato, os contatos estão aí na tela para você. Instagram, Facebook, telefone. Faça a sua inscrição por um valor simbólico para você começar 2021 com o pé direito, com tudo já, né? Traçando e realizando as novas metas.
não só começar 2021, mas acabar esse 2020 olhando de uma forma diferente. Sim, com certeza. Muito bom. Obrigada. Agradeço. Obrigado a você ao convite, foi um prazer enorme estar aqui e fica o convite para você e para a sua equipe estar presente nos dias 12 e 13 lá com a nossa equipe. Com certeza.